Câmara Entrevista de hoje é com a pediatra responsável pela UTI neonatal da Santa Casa de Caridade de Bagé, Cledinara Rodrigues Salazar. Vamos conversar sobre prematuridade. O Dia Mundial da Prematuridade, assinalado em 17 de novembro, foi criado para chamar a atenção para um problema que atinge 15 milhões de crianças todos os anos ao redor do mundo. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, o equivalente a 931 por dia, ou a 6 prematuros a cada 10 minutos. Por isso, o mês é intitulado Novembro Roxo, com o objetivo de alertar sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los e informar sobre as consequências do nascimento antecipado. Olá, doutora, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Prematuro é todo bebê que nasce com menos de 37 semanas de gestação. Com o avanço da medicina, quais são as chances hoje desses bebês se desenvolverem normalmente? Bom, é um prazer estar aqui falando a todos. Esse mês é um mês muito importante para nós realmente, porque o objetivo é falar sobre a prematuridade e, como você mesmo salientou, o número é alto de prematuridade, oscila em média de cada 10 recém-nascidos, um vai nascer prematuro. Isso é uma grande preocupação. Com o desenvolvimento de toda a tecnologia, aconteceu duas situações um pouco paradoxais. Primeiro, o recém-nascido tem muito maior probabilidade, tem muito mais probabilidade de sobrevida. Com todo o avanço, a gente consegue fazer com que esse nenê se desenvolva bem e de uma qualidade boa de vida. Segundo, que os bebês, as gestantes que anteriormente elas não conseguiam levar a sua gestação adiante devido às complicações durante seu pré-natal, se faz um pré-natal adequado, às vezes ela pode não ter o seu bebê nascido a termo, mas tem o seu bebê, coisa que poderia não acontecer antes. Então, acaba essa mãe tendo seu bebê aí prematuro. Isso também impacta no aumento da incidência de prematuridade. Mas, dentro de um contexto geral, com todo o avanço, houve grandes avanços, principalmente na última década, em relação aos cuidados e ao desenvolvimento desse prematuro, que melhorou muito, tanto a sobrevida como a qualidade pós a sair de dentro da UTI. E existem fatores, quais deles que favorecem o parto prematuro? Existem vários fatores. Existem fatores intrínsecos da própria mãe, né? Então, doenças maternas, por exemplo, uma mãe que tem diabetes, ela tem uma probabilidade maior de ter seu bebê prematuro. Tem mães que desenvolvem, que têm já a probabilidade de fazer hipertensão, então elas desenvolvem a doença hipertensiva da gestação, isso faz com que o bebê possa nascer prematuro. A gente sabe que a incidência mais alta onde tem adolescentes faz com que o bebê possa nascer prematuro. E também, na época atual, o que aconteceu? As mulheres estão postergando a sua gestação, porque primeiro estudo, faz a sua pós, arruma o seu emprego, então acabam tendo seus filhos mais tardiamente. O que a gente chama, então, de gestação mais tardia, que seria após os 35 anos, que é até uma idade bem jovem, mas se considera. E isso aumenta também o fator de risco de prematuro. O que tem que se considerar em todo esse contexto? Um pré-natal adequado, né? Fazer um pré-natal com bom acompanhamento para evitar que esses fatores favoreçam a prematuridade. Mas além da questão do pré-natal, porque a gente sabe que muitas mães, mesmo fazendo o pré-natal adequado, acabam tendo a gestação interrompida antes do tempo previsto, né? Tem se estuda maneiras de reduzir o número de partos prematuros? Se estuda dentro desse contexto. Por exemplo, ter já durante a gestação uma vida adequada, saudável, uma alimentação saudável é importante, fumo leva a um risco maior, bebida alcoólica tem que ser evitada totalmente, e o próprio cuidado desta mãe que tem essa probabilidade faz com que um bebê que poderia nascer com 28 semanas, nasça com 30 semanas, nasça com 36 semanas. Quanto
a cada semana que a gente posterga para o bebê nascer, a gente ganha em sobrevida e ganha no impacto bem importante em cada semana que acrescenta. Os prematuros, eles precisam de cuidados multidisciplinares. Quem são os profissionais envolvidos no trabalho de uma UTI neonatal? A UTI neonatal precisa de pessoas que sejam capacitadas para trabalhar em UTI neonatal. As UTIs, como um todo, precisam de pessoas que sejam capacitadas, porque lá existem inúmeros equipamentos, né, e cuidados que são especiais. E dentro de uma UTI neonatal é tão importante quanto. Porque também o bebê prematuro, ele não é um bebê só de baixo peso, né? Ele é um bebê que exige várias condições que a gente tem que transformar para dentro dos cuidados dele, para que seja adequado e ele não sofra tanto as intercorrências. Então, nós precisamos ter enfermeiras capacitadas, técnicas de enfermagem. Os médicos têm que ser intensivistas, né, de preferência intensivistas neonatais, e associado a isso nós temos que ter toda uma outra equipe que nos auxilia muito, porque nós precisamos de fisioterapeuta, nós começamos a fazer fisioterapia nos bebezinhos assim que eles têm condições clínicas, porque é muito importante começar o movimento deles para estimulação tanto da parte motora, como estimulação também para prevenir a osteopenia, quer dizer, a baixa da rarificação óssea, né? Então é muito importante. Nós precisamos também que vem assim se somando cada vez mais as fonoaudiólogas, porque elas fazem um trabalho tanto da sucção, da deglutição, para o nenê começar a sugar bem, também é extremamente importante. E nós precisamos toda uma equipe de especialistas de apoio, como, por exemplo, cardiologista, porque boa parte deles podem ter algum problema cardiológico. Oftalmologia é extremamente importante, eles têm a cada tanto tempo que fazer exame porque eles podem ter lesão no oftalmo, problema de surdez, então nós temos que ter o acompanhamento tanto da fonoaudióloga como às vezes até do otorrino para fazer todo esse acompanhamento. Nós precisamos ter uma psicóloga de apoio, não só uma psicóloga que faça apoio para o contexto familiar, mas também para apoio à equipe cuidadora, né? Então é uma equipe grande que precisa nutricionista também, né, para toda a alimentação. Então é uma equipe muito grande que precisa fazer toda essa infraestrutura para a gente poder cuidar deles. E quais são as maiores dificuldades que esses bebês enfrentam nos primeiros dias de vida, como complicações por questões respiratórias, reflexo de sucção? Quais seriam essas dificuldades? Bom, na realidade, assim, os prematuros, por ser prematuro, nasceu antes do tempo. Se nasceu antes do tempo, tudo não terminou de formar, todo. Mas o principal órgão, que é o órgão de importância para a sobrevivência, é o pulmão, né? Então, quando nasce o prematuro, a nossa principal preocupação inicial é a parte respiratória, porque essa é a importância do impacto na sua sobrevivência imediata. Então, esse é o que a gente se preocupa mais. A grande maioria deles, agora com o avanço de todos os cuidados, os prematuros que fazem um pré-natal adequado, a gestante que faz o pré-natal adequado, e se já se evidencia que possa nascer prematuro, existe a possibilidade de fazer uma medicação na tentativa de amadurecer esse pulmão e ele nascer um pouco melhor. Então, temos esse cuidado. Aí depois, quando nasce, se tem problema respiratório, a gente tem equipamentos para colocar o bebê para respirar por ele e medicamento que ajudem também a amadurecer esse pulmão. Então, a fase inicial é essa, é a preocupação com a respiração. Quanto mais prematuro, menor a idade gestacional, o maior esse risco, né? Então, na fase inicial, a gente não se preocupa tanto com peso. O peso é importante, lógico, porque um bebê que nasce com 560 gramas é um bebê né, com uma gravidade muito maior. Mas um bebê que nasce com 560 gramas e que nasce com 28, 29 semanas tem uma gravidade. Um bebê que nasce com 560 gramas e tem uma idade gestacional de 26 semanas, a gravidade duplica, entendeu? Então, nosso principal foco inicial é a parte respiratória. Depois, a gente faz o resto. E como é que está a estrutura de tratamento intensivo neonatal aqui em Bagé?
Bom, eu diria assim que a nossa luta é contínua, né? Nós somos sempre, até porque a tecnologia avança muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Quando a gente pensa que está conseguindo coisas muito atuais, já tem coisas na frente. E nós lidamos com poucos recursos. Nós tivemos a gratificação nos últimos anos, conseguir fazer toda uma reforma física dentro da UTI, que isso melhorou de sobremaneira, porque nós estávamos num espaço físico pequeno. Aí, junto com o apoio do governo estadual, a gente conseguiu fazer toda a reforma, ampliar, deixar com mais espaço, separar, deixar bem separada nitidamente a parte pediátrica da parte neonatal. E isso dá um impacto muito grande. Mas nós temos equipamentos adequados, porque eles precisam de incubadoras, de berço aquecido, de aparelhos de ventilação, e é nisso que é a nossa luta, até porque os nossos equipamentos, eles são usados 24 horas. Sai um bebê, entra outro, sai um bebê, entra outro, né? Então, isso aí faz um desgaste, e por isso nós estamos continuamente precisando nos renovar. Além de que surgem novos equipamentos, cada vez que a gente vai a congresso, que vai a um curso, vê novas tecnologias, a gente vem ansiosa para poder também instituir. Que ajudam, né, nessa questão de melhorar a vida dos prematuros. E qual é a importância dos bancos de leite no cuidado dos bebês prematuros? Bom, ele é de importância fundamental. E também, assim, eu sinto o orgulho e a gratificação de dizer que a gente tem banco de leite aqui, porque não são todos os locais e hospitais que têm UTI neonatal que tem um banco de leite. Foi uma luta grande, então nós tivemos bastante ajuda da comunidade, nós tivemos ajuda de uma pessoa que foi benfeitora, que nos ajudou, e o Rotary também nos ajudou a nós poder montar o nosso banco de leite humano. Por que ele é importante, é extremamente importante? Porque nós precisamos alimentar esse bebê. Numa fase inicial, a gente começa a alimentar com uma alimentação especial, que é via endovenosa. E nesse inteirinho, a gente começa a introduzir um leite para poder estimular a parte digestiva natural. E qual o leite melhor? Sem dúvida nenhuma, o leite materno é o melhor. O leite materno, ele é rico em nutrientes muito específicos para o bebê. E, além disso, ele é o único leite que tem as substâncias que protegem o bebê contra as doenças. E o nosso bebê prematuro, assim como tudo nasce imaturo, a parte imunológica também, né? A parte de defesa dele também. Então, ele tem muita facilidade para fazer a infecção. Então, o leite materno, ele leva aquela substância que também nos ajuda a impedir as infecções ou diminuir a incidência da infecção. Então, a gente sabe assim que bebês que a gente mantém com leite materno têm menor probabilidade de fazer quadros infecciosos do que bebê que alimenta com leite artificial. E nós conseguimos, dentro desse nosso contexto, com a quantidade que a gente tem no momento, os bebês prematuros, e especialmente os bebês de muito baixo peso, que são os abaixo de 1,5 kg, nós conseguimos alimentar exclusivamente com leite materno. E como é que é a relação da mãe com o bebê nesse tempo de internação? Ela pode pegar no colo, ela pode amamentar? Como é que funciona? Como é que é esse processo? Qual a importância dessa proximidade da mãe com o bebê nesse momento que o bebê está se recuperando, lutando para viver, né? A mãe é extremamente importante. Daí porque que a mãe pode entrar na UTI a hora que quiser, o pai também, porque o bebê foi retirado prematuramente do seu contato íntimo, a gente coloca dentro de uma incubadora no objetivo de simular da melhor maneira possível um útero, mas ele também precisa ouvir a voz da mãe, ele pode ter o contato com a mãe. Então, dentro de uma fase inicial, a mãe vai fazer só toques no bebê, porque ele não tem condições, se for muito prematuro, de ir ao colo, porque as condições clínicas é que vão determinar se o bebê vai poder ir para o colo materno, se a mãe poderá fazer amamentar, dependendo das condições clínicas e do tamanho do bebê. Então, mas ela é importante, mesmo que seja aquele bebê extremo, de muita prematuridade, que está lá cheio de aparelhos, o toque da mãe, a conversa da mãe e do pai também é muito importante, porque ele já conhecia essa voz, né? Ele já tinha
esse contato com a voz da mãe, com a voz do pai. Então, isso é importante e tem também impacto no desenvolvimento do bebê, principalmente na parte neurológica. No momento que o bebê nasce e vai para a UTI, a mãe, obviamente, está na sala de parto, ainda em processo de recuperação. Mas o pai, a partir daquele primeiro momento, já tem acesso, já pode estar perto do filho? Já tem acesso. O bebê nasce na outra unidade, que é a unidade do bloco obstétrico. Ele é levado para dentro da unidade de terapia intensiva. E lá, terminando os primeiros cuidados, né, os primeiros procedimentos que a gente tem que fazer com o bebê, o pai já pode entrar e deve entrar. Né? É extremamente importante por 2 motivos. Para ele também vivenciar, né? E a mãe também, logo que possível também, para ela vivenciar, o bebê dela, o bebê mágico dela não existe mais, então ela tem que fazer um processo de elaboração, um processo de elaboração daquele bebê real. E segundo, o bebê sentir essa aproximação. E o pai também, assim que quando libera para a mãe pegar no colo, o pai pode pegar da mesma maneira? O pai pode pegar da mesma maneira. E quais as principais complicações que o bebê prematuro está sujeito, por exemplo, depois que ele dá alta da UTI? Ele pode ter sequelas? Bom, a nossa principal preocupação no decorrer desse tempo todo, dos nossos cuidados com toda a sobrevida, de evitar infecções e do cuidado respiratório, é as sequelas neurológicas, né? Porque o cérebro nasceu prematuro também, ele vai se desenvolver, o restante que teria que se desenvolver fora do útero, com todas as intercorrências que acontecem com o prematuro, com a gente ter que pegar acesso, né, colocar um tubo dentro do pulmão, então tudo são atitudes invasivas para esse bebê, mas que são inevitáveis para a sobrevida dele. Então, tudo isso é muito importante, todo esse cuidado que nós temos que ter em relação a isso e diminuir a grande probabilidade de ter alguma sequela neurológica, porque existe um índice importante de crianças que possam vir a desenvolver algumas sequelas, às vezes mínimas, ou dependendo de toda a situação, dependendo de toda a prematuridade, pode ser até sequelas importantes. Então, daí, desde o primeiro dia, quando o bebê interna dentro da UTI, nós temos um protocolo que chama cuidado neuroprotetor, que são cuidados que a gente faz para proteger esse cérebro, né? Às vezes, mesmo assim, ainda podemos ter algumas sequelas, mas existe sempre esse pensamento e essa preocupação. E qual é o tempo médio de permanência desses bebês na unidade de tratamento intensivo? Aí depende muito da idade gestacional, né? Porque quando eu estou falando bastante idade gestacional, mas o bebê que é a termo é de 37 semanas para frente. Então, abaixo de 37 é prematuro. E aí tem os bebês que nascem com 26 semanas, isso, né? Então, ele nasce com 26 semanas, 27 semanas, aí é muito demorado. Os bebês que nascem 36, 37 semanas, já é bem mais rápido. Então, bebês que a gente chama bebê de muito baixo peso, que são os bebês abaixo de 1,5 kg, que habitualmente são bebês abaixo de 30 semanas, eles permanecem dentro da UTI em torno de 2 meses. Bebês que já são maiores, aí já a variação vai entre 4 a 6 semanas, é uma média, mas é um tempo longo, não é muito simples, né? É um tempo em que para os familiares não é fácil. Tem toda aquela expectativa, né, de sair com o bebê e parece que demora tanto a chegar aquele dia. E também tem toda uma angústia, né, porque cada dia é um dia e elas nunca sabem quando vão chegar lá e como é que vai estar seu bebê, então é bem... E que itens são avaliados para definir a alta do bebê? Tipo ganho de peso, já respirar sem ajuda, estar fazendo a sucção, sendo amamentado? Assim, o importante é o bebê em condições clínicas boas. Esse é o que é o fundamental. Dentro dessas condições clínicas boas, ele tem que estar com peso em torno de 2 quilos, né?
porque ele aí está com um peso mais adequado, até para conservação de temperatura, que eles perdem muita temperatura com muita facilidade, até todo o seu controle térmico. Então, é importante o peso estar girando em torno disso. Mas além do peso, que às vezes as mães ficam durante o tempo só mais preocupadas, que é o peso, mas ele tem que ter condições respiratórias boas, né? Não pode estar dependente de oxigênio, tem que estar não fazendo, porque o bebê prematuro, às vezes, ele esquece de respirar, isso pela própria prematuridade. Então, ele tem que ter já ter um tempo bom em que ele não está mais passando por esse processo, ele tem que estar se alimentando via oral, tem que estar com uma sucção boa, então, com uma parte toda da deglutição normal, e para que a gente possa considerar alta. E no momento da alta da UTI, quais são os principais pontos de atenção dos cuidados do bebê em casa? Por exemplo, suplementação alimentar, vocês informam que quantidade de leite deve ser ingerido por aquele bebê, reduzir as visitas, quais são esses cuidados? Bom, assim, ó, o bebê também é meio variável em decorrência da idade gestacional, mas falando nos prematuros mesmo, normalmente eles precisam não só da alta para ser acompanhado com o pediatra, eles também precisam fazer o acompanhamento multidisciplinar, porque eles vão fazer de tempos em tempos uma avaliação com oftalmo, eles vão fazer de tempos em tempos uma avaliação com a avaliação da audição, eles têm que fazer de tempos em tempos um controle da ecografia cerebral. Então, tem várias questões que eles têm que ser acompanhados. É muito importante esses bebês, principalmente os muito prematuros, ficarem fazendo fisioterapia. Eles também, em relação à alimentação, boa parte deles... não diria boa parte deles, eu que gostaria que fosse boa parte deles, mas uma parte deles vão alimentados só o seio materno. Por que a gente, às vezes, tem dificuldade de manter o seio materno exclusivo? Porque como fica 2, 3 meses dentro da UTI, a mãe, às vezes, não consegue manter a lactação. Até pelo nível de estresse, né, que ela passa, tudo, acaba dando uma diminuída nessa incidência. Mas alguns deles a gente consegue que vá só com o seio materno. Se tem quantidade suficiente de leite, tranquilo, e está sugando bem. Se não, a gente faz uma orientação. O leite materno dos prematuros é um leite, a fórmula é um leite especial que a gente usa para eles e depois vai fazendo a fase de transição. E a questão das visitas, é bom reduzir? A questão das visitas, sim, eu sempre digo para as mães que quando eles saem, existe um anseio de todos os familiares, de todos os amigos, porque eles saíram, então a família toda quer fazer a visita, quer conhecer, dentro da UTI é restrito, então... Mas aí a gente tem que ter também um critério, porque não é que visita faça mal, muito pelo contrário, né? Faz bem, traz alegria para as pessoas, mas é que quanto mais pessoas circulam, maior probabilidade de vírus, bactérias estarem circulando. E nós estávamos com eles super protegidos ali dentro. Eles são mais sensíveis, né? E eles têm uma probabilidade de fazer infecção mais frequente. Então, aí a gente pede uma certa restrição e ir liberando aos pouquinhos. Sempre brinco que eu digo que tem que ser o mundo em pequenas doses, aos pouquinhos de cada vez. Existe um calendário específico de vacinação para os prematuros? Existe. O calendário obedece o calendário normal do Ministério da Saúde, mas tem algumas nuances que são especiais. Então, tem algumas vacinas que a gente troca por uma vacina que tem menor evento adverso, tem outras vacinas que a gente tem que aplicar. E também para os muito pequenos, abaixo de 29 semanas, nós temos uma vacina especial que é para proteger contra o vírus sincicial respiratório, que a criança tem que usar durante todo o inverno. A gente faz uma dose por mês, de março a agosto, ela faz as suas doses, que protege contra esse vírus que provoca a bronquiolite, que os prematuros são mais suscetíveis a ter. Mas o Ministério só fornece essa vacina, é uma vacina extremamente cara, e ele só fornece para os bebês abaixo de 29 semanas, que são os bebês de maior risco. E a idade cronológica versus a idade corrigida. Qual é a importância desses conceitos na avaliação do desenvolvimento do bebê? É muito importante, porque a idade cronológica, o que é? Bebê nasceu com 28 semanas, 29 semanas, um dia depois que nasceu, tem um dia de vida, né? Então,
E a idade corrigida, ela é o número de semanas considerado desde que, da sua idade gestacional até fazer 40 semanas. E nós vamos começar a acompanhar o desenvolvimento neurológico dele relacionado a essa idade corrigida, porque o bebê que nasceu com 29, tem 30 semanas, ele vai estar com um mês de vida, mas nós temos que esperar as atitudes neurológicas dele de um bebê de 29 semanas, entendeu? Então, daí a importância de todo esse acompanhamento. Tem coisas que a gente faz pela idade cronológica, a alimentação a gente faz pela idade cronológica, as vacinas é pela idade cronológica, agora o acompanhamento neuropsicomotor é pela idade corrigida, que é extremamente importante para nós não taxar um bebê de que está com um atraso em todo o seu desenvolvimento, e de peso também a gente considera isso, peso e estatura, nós vamos considerar se nós fôssemos considerar a idade cronológica. Por isso também aquela questão que tem da competição entre as mães, né, quando um bebê é prematuro, mas não caminha ainda, às vezes o bebê tem um ano, mas não caminha ainda, mas ele não tem um ano, né, não deve ser considerado um ano sim. ainda. Às vezes o bebê que nasce muito prematuro, ele com 1 ano de idade cronológica, ele está com 8 meses, 9 meses de idade. Então nós temos que esperar coisas de 8 meses de idade, né? Não dá para exigir demais, né? E a UTI neonatal de Bagé é referência no estado. Qual é o trabalho desenvolvido com a equipe? Como manter a motivação de quem precisa lidar diariamente com a fragilidade da vida? Não é muito fácil. Assim, ó, a gente é referência, né? Então, a gente recebe pacientes de todos os lugares. Tendo leito, a gente vai receber os pacientes de outros municípios e recebe, às vezes, de município até longe, do norte do estado. Nós já recebemos um paciente de Frederico Westphalen, lá em cima, Panambi, que é difícil até o transporte. A gente procura, sim, manter a equipe estimulada, atualizada, faz treinamentos com elas, todo o pessoal que entra tem um treinamento também de aleitamento materno que é obrigatório e mensalmente a chefia da enfermagem faz reuniões para manter a atualização, a gente procura ter protocolos de cuidados para que possa ser criteriosamente respeitado para que as coisas aconteçam bem. A gente também procura fazer com que o cuidado seja mais humanizado dentro do contexto, porque a gente procura não fazer com que cada criança seja mais uma ali dentro, é uma criança, é ela, né? Porque quando começa a ficar circulando muita gente, o risco que a gente corre é isso, né? Entra um, sai outro, parece que está cuidando das mesmas coisas e que quem entra é a mesma pessoa, né? Que saiu e que na realidade está começando tudo de novo. Então a gente tem que fazer todo esse autopoliciamento. E a outra coisa que a gente procura fazer, que sempre mantém essa atitude, é jamais banalizar a perda, né? Porque como se trabalha numa UTI onde o risco é grande, então inevitavelmente vai aparecer alguns óbitos, nunca banalizar esses óbitos, né? A gente tem que sempre sofrer a perda. E ao mesmo tempo, como lidar com isso, né? Com as perdas que acabam sendo inevitáveis e assim, como continuar o dia de trabalho depois de uma perda sem que o emocional seja abalado? Porque às vezes essa perda pode acontecer na madrugada, pode acontecer no começo do turno de trabalho de vocês, né? E aí como continuar depois sem... Às vezes não é fácil, né? A gente tem a psicóloga de apoio, às vezes tem que parar todo o contexto, assim, parar em termos de fazer uma reunião, se reorganizar, mas às vezes no final de um dia onde há uma situação inesperada, não é muito simples, não. Mas eu prefiro que não seja muito simples e que seja dolorido sempre. Porque foi a escolha que a gente fez, é isso que eu falo sempre, a gente fez a escolha da área da saúde, escolheu trabalhar ali nos limites da vida, lutando pela vida, e então a gente tem que ter afeto, tem que ter afeto. E às vezes é meio complicado. Depois vai para casa e ainda fica sentindo. Sentindo. As meninas novas, às vezes, quando elas vão para casa, elas dizem, não sai do meu ouvido o barulho dos sensores, né? Dos bips, de todos os bips. E como é que é o apoio psicológico para os pais dos bebês prematuros? Nós temos uma psicóloga, que até é de obrigação, o Ministério da Saúde tem a exigência de ter uma psicóloga dentro das UTIs.
A gente, quando não existe um tratamento, não é tratamento, né? Não é da psicóloga levar a mãe para uma sala e ficar fazendo terapia durante todos os dias. Não é esse o objetivo é apoio, né, dela. E é importante. E nós também, da própria equipe, procura se manter sensibilizado a essa situação, porque muitas vezes, com tempo prolongado ou então com um risco muito grande, é complicado para a família, né? E elas realmente precisam de apoio. E quando a gente vê assim que a situação é um pouco maior, aí a gente faz um aconselhamento para procurar para fazer uma terapia de apoio aí fora da UTI. E por que quem chega na porta da UTI neonatal, né, tem um aviso que diz para não entrar com celular? Imagino que tem a ver com a questão dos vírus também. Mas quem já teve lá dentro, que, por exemplo, uma mãe que já teve um bebê na UTI, né, que é o meu caso, por que não dá para tirar foto dos bebês que estão na UTI? Por que essa orientação? Bom, o celular, em princípio, primeiro, não dá para entrar porque tu imagina um monte de celular lá dentro e mesmo que a gente fale tudo isso, às vezes as mães se distraem mesmo, ficam só no celular e o bebê do lado. Então, tem esse contexto. E segundo, que não tem como ficar mesmo lidando com todas as mães, todos os familiares, com tudo que é celular, então tem que ser do lado de fora. As fotos é mais uma proteção da criança e até um direito da criança, né? Porque ela não está ali para nos dizer se ela queria ou não, se ela queria ou não. E tem todo um critério do estatuto, né, da criança e do adolescente. E aí o bebê às vezes está cheio de fios e tubos e a gente não pode expor o bebê, né, permitir que seja exposto o bebê dessa maneira. E muitas vezes os familiares não por mal, não por nada, mas aí acabam colocando em redes sociais, né? Isso nos preocupa e nós temos uma responsabilidade em relação a isso, até por ter permitido a foto. Então, é por isso que não é permitido. Mas já aconteceu dos pais pedirem, assim, por exemplo, deixa eu tirar uma foto e, de repente, ser uma situação em que a criança está mais fragilizada e eles queriam deixar registrado? Já, mas a gente não permite. Não permite. Por mais que, às vezes, queiram, que pode ser uma lembrança, a gente não pode permitir. Então, a gente permite na saída as fotos, aí sim. Mas antes não, eu sei que, às vezes, elas até gostariam, mas nós temos que respeitar. Claro. E como é um direito também da criança, que não está ali para se manifestar, então a gente não... E uma mãe que teve um filho prematuro tem mais chance de passar por isso em uma segunda gestação? Dependendo da situação clínica que ela teve, sim. Porque, por exemplo, a mãe que tem tendência a desenvolver crise hipertensiva pode desenvolver na segunda gestação. Tem outras mães que têm outras situações que têm facilidade da perda prematura, por incontinência do próprio útero, também, então a probabilidade é maior. Tem muitos casos de mães que acabam voltando na UTI, vem com o primeiro filho, depois o segundo. Tem vários. Nós temos não sei se ele vai me permitir, mas eu vou dizer, nosso fisioterapeuta, o chefe da fisioterapia da UTI neonatal, ele tem 3 prematuras. E como estão os preparativos para assinalar o Novembro Roxo em Bagé? Bom, o nosso objetivo do Novembro Roxo é principalmente esse, é falar sobre a prematuridade para a comunidade, né? Para falar da importância. O objetivo principal é esse, lembrar que existe a prematuridade, lembrar da importância que é o cuidado do pré-natal para evitar a prematuridade ou chegar mais tardia à idade gestacional possível, né? E com isso tentar fazer uma prevenção e falar também sobre toda a importância que é esse cuidado com os prematuros. O mês é novembro como um todo, o dia é o dia 17. Nós vamos fazer um trabalho do dia 10 ao dia 17, além de ficar falando para a comunidade a respeito da prematuridade, nós vamos fazer ações ali dentro. Nós vamos confeccionar umas camisetinhas, mini camisetinhas de prematuro para dar para as mães, para os bebês prematuros que estão internados ali dentro da UTI. Nós vamos fazer um dia de confraternização com a musicoterapia. Nós temos uma musicoterapeuta, que é a professora Ana de Labari, que ela trabalha 2 vezes por semana com as mães. Então, vamos fazer um dia de confraternização junto com ela, assim, para fazer uma situação lúdica.
Nós vamos fazer um dia de bênção também com o nosso capelão da Santa Casa, que vai fazer uma tarde lá junto com as mães para dar a bênção em todas. E vamos fazer durante a semana, vamos decorar a unidade para chamar a atenção, e vamos também fazer durante toda a semana, passar filmes né, para as mães, alusivos a orientações sobre a amamentação, sobre a prematuridade, sobre os cuidados. Há quanto tempo a senhora trabalha na UTI? A UTI foi fundada em 1987 e eu vim para Bagé por causa da UTI. Eu já trabalhava, eu morava em São Paulo, e trabalhava lá já, e aí como eu era terapia intensiva, eu sou daqui, me convidaram para vir e eu voltei para cá, e graças a Deus voltei. E aí eu trabalho desde então fazem 31 anos. Então tem várias crianças que passaram por lá e voltam às vezes para visitar. Muitas, e tem várias crianças que passaram por lá que hoje são mães. Que hoje eu tô como mães lá. Que legal. Então, acho que deixar o convite aí para a comunidade, né, para que apoie a causa e perguntar, né, ao mesmo tempo, como é que a comunidade pode ajudar o UTI neonatal, de que itens vocês mais precisam ou é de apoio, como é que a comunidade pode se mobilizar nessa causa da prematuridade, não só nesse mês, né, mas em todos os outros que a gente tem que ficar falando do assunto. Bom, como eu falei, assim, a gente está sempre lutando e muito do que nós conseguimos dentro da UTI foi ajuda da comunidade. Então, nós precisamos, às vezes, de itens pequenos, assim, por exemplo, fraldas, a gente pede fraldas descartáveis, a gente pede para as mães levarem as fraldas, mas tem muitas mães que não têm condições. Então, dentro disso aí, a gente faz um estoque de fralda de doação, então quem pode doar fralda, principalmente de prematuro e tamanho de recém-nascido, porque é o que a gente usa, é de grande valia para poder usar nessas que as mães não pode nos ajudar, né? A gente tem muito gasto com tecido para aventais e para os lençóizinhos dos bebês e o ninho, que é um aconchego que a gente faz no bebê, porque o tecido gasta muito, porque eles têm que serem esterilizados, então, né, o alto grau ali da temperatura das máquinas, então eles estragam, então a gente tem bastante gasto, então nesse sentido também a gente tem dessas coisas assim, a gente gasta bastante, e quando a comunidade pode ajudar, a gente aceita. E fora isso, a gente precisa, assim, de coisas caras, né? Porque os equipamentos são muito caros. Então, quando tem uma atividade ou um evento que algum grupo promove, aí a gente pede que a própria comunidade participe, né? Por exemplo, às vezes fazem... Há pouco tempo teve um jantar de um Rotary e era benefício da UTI, então que as pessoas compareçam, que nisso ajuda no montante para poder nós conseguirmos esses equipamentos. A senhora falou da musicoterapia, né? A música também ajuda na questão dos prematuros? Muito, a música ajuda. Nós trabalhamos mais lá, mais com as mães, porque o limiar de estresse lá delas é muito grande, é muito alto, né, tu sabe? E então elas ficam lá porque nós temos um setor lá que chama unidade, que é a unidade Mamãe Canguru, que é os nenê que estão melhores vão para ali junto com a mãe. E aí a musicoterapeuta vai lá, faz um trabalho mais lúdico, acalma, tranquiliza, ela se distrai. E isso ajuda bastante a baixar o limiar do estresse. E baixando o limiar do estresse tem toda uma consequência, até mais quantidade de leite. Então, é fundamental, é uma grande ajuda que a professora Ana Maria faz para nós. Também, então, obrigada pela sua atenção, doutora Cledinara. E vou lhe pedir que leve, então, um caloroso abraço de gratidão da equipe TV Câmara para a equipe da UTI Neonatal, já que 2 dos nossos mascotes aqui da equipe passaram por lá, né? A Melissa e o Matheus. E foram tão bem cuidados por todos vocês. Então, fica a nossa gratidão. E também pela senhora ter aceito o nosso convite para vir aqui falar desse assunto que a gente tem que falar, né? Mais do que nunca. Obrigada. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé. Até o próximo programa.